Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, a professora Denise, professora de matemática do Colégio Esperança, dessa turma linda que é o quarto ano, turma maravilhosa que a tia ama, que tá morrendo de saudade. Então, meus amores, eu quero aqui ter essa nossa aula, será rapidinho, para fecharmos o conteúdo sobre medidas estudados no mês de junho. E a partir da próxima aula daremos continuidade, né, ao conteúdo novo, que será o conteúdo do mês de julho, certo? Mas fechando aqui o conteúdo de medida, teremos essa conversa rápida, essa conversa prévia, né, para fecharmos aí o capítulo, ok? Eu sei que vocês já estão com o material em mãos, eu conheço vocês, vocês são aquela turma show de bola, certo? E já estão aí com material, com livro, com seus caderninhos, com suas anotações, mas não precisaremos de livro agora, só no finalzinho desse nosso encontro, dessa nossa conversa. Nós estudamos algumas medidas. Quais foram elas? Medida de massa, medida de tempo e agora medida de temperatura. Talvez a medida de temperatura não seja comum para você, não seja algo que você tem o hábito, né, de estar verificando. Quem vai estar louco verificando a temperatura só quando adoecemos? É por isso que precisamos ter esse encontro, é por isso que precisávamos conversar um pouco sobre isso. Então, estudamos medida de massa. O que é isso? É a medida real do peso de um corpo, ou seja, é como eu vou encontrar a quantidade que pesa o corpo de um objeto, de uma pessoa, certo? E a unidade medida padrão para massa é o grama. Não é o quilo, não é miligrama, é o grama. Aprendemos também que temos do grama, nós encontramos o que? Os múltiplos, que são medidas maiores, e os submúltiplos, que são medidas menores que o grama. Tudo isso aprendemos sobre medidas na aula medida de massa. Ok, dando continuidade, nós estudamos o que? Medida de tempo. Então, a medida de tempo, a unidade padrão será quem? Os segundos. Aprendemos que o segundo é a unidade de medida padrão de tempo. Que o relógio é o que representa, né, essa medida que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, né, para verificar essa questão, né, do passar do tempo literalmente, né? Então, aprendemos também nessa aula que as medidas de tempo iniciaram baseadas no Sol, no movimento aparente do Sol. Então, a partir daí, nós estudamos, né, essa questão do tempo, confeccionamos relógio de sol, que foi o primeiro relógio, em que eram contadas as horas do dia, baseado no movimento do Sol. Ok, meus amores, então, dando continuidade ao conteúdo sobre medidas, nossa conversa inicia agora sobre medidas de temperaturas. O que é isso? A temperatura do ambiente, ela muda, ela aquece, ela esfria. Então, quando viajo para o sul do país, por exemplo, o sul do país é muito frio nesse momento mesmo, nesse período do ano, lá a temperatura está abaixo de zero. O que é isso? O termômetro padrão que vamos estudar, ele vai medir a temperatura a partir do zero. Quando uma temperatura de um ambiente está abaixo do zero, quer dizer que está muito frio que o termômetro ele não sobe, ele só diminuiu aí e marcou essa medida bem abaixo, né? Chamamos de graus negativos, né? A medida também de temperatura, ela é calculada aqui no nosso Brasil como graus, chamado de graus Celsius,
né? Então, nosso termômetro ele vai representar em graus Celsius. E o modelo na unidade, né, medidas de massa, nós tínhamos a unidade de medida padrão, que era o grama. Em medidas de tempo, nós tínhamos a unidade padrão de medidas, que era os segundos, certo? E na unidade de medidas de temperatura, nós vamos estudar hoje um objeto padrão para medidas de temperatura, que é o termômetro. Então, o termômetro, a medida padrão de temperatura, né, a unidade padrão, nós aprendemos que aqui que o padrão é o grau, né? Então, a temperatura ela vai variar em grau, para mais ou para menos. E o objeto de medida, assim como o objeto fundamental para medir o tempo é o relógio, o objeto fundamental para medir a temperatura é o termômetro. Então, vejamos aqui à frente um pouquinho, falaremos sobre esse objeto de medidas de temperatura, ok? Então, esse é o aparelho utilizado para aferir. Aferir é a mesma coisa que medir a temperatura do corpo, né? Esse é o termômetro. Você já deve ter visto, porque sua mãe cuidadosamente, quando você teve resfriado, teve aquele calafriozinho que estava um pouco quentinho, sua mãe foi lá cuidadosamente, pegou o termômetro, colocou embaixo do seu braço para aferir a sua temperatura. Nossa temperatura normal, habitual do nosso corpo, geralmente ela encontra-se de 35 a 37 graus nesse termômetro. Por isso que aparentemente o termômetro está aí aonde? A partir do 35. 35 a 37 graus é quando o nosso corpo está dentro dos padrões de normalidades. Se ele está acima de 37, aí você vai aquecendo, seu corpo vai estar um pouquinho aquecido. Se ele chegar a 38 graus, aí nós registramos, né? Esse termômetro registra que você está com febre. Você está tendo febre, está tendo algo errado no seu corpo, o seu corpo está ficando superaquecido. Geralmente essa febre ela vai chegar no corpo até os 42 graus, é quando você já está passado de febre, que a mãe chega, se assusta e diz: meu filho está pegando fogo, está queimando, está ardendo em febre. Acredito que você já ouviu essas expressões. Então, o termômetro está aí, você está vendo? Esse é o termômetro de mercúrio, que é bem conhecido, porém está sendo deixado de ser comercializado, né? Então, vamos conversar um pouquinho à frente sobre esse termômetro. Existem diversos tipos de termômetros, sendo que o mais comum era o termômetro clínico, composto na maioria das vezes por mercúrio e álcool. Essa medidazinha que vai subir aí dentro é o mercúrio, a maioria das vezes é o mercúrio, mas em alguns termômetros também era confeccionado com esse líquido aí, sendo álcool. Então, as medidas de proteções à saúde, encontrando risco nesse termômetro de ser quebrado, da criança estraçalhar ele, e esse líquido tóxico, porque o mercúrio ele será um líquido tóxico uma vez que ele tenha contato com o corpo da pessoa. Então, a partir daí foram criados novos termômetros digitais, que nós veremos à frente. Mas esse é o termômetro padrão utilizado, ele é bem preciso na hora que é aferido, né, a temperatura do corpo. Ele é um termômetro bem eficaz. Então, acredito que na idade de vocês, todos já tiveram um termômetro desse em casa. Se não tiver ainda, eu não tenho mais, porque o meu quebrou e eu não consegui comprar um outro, porque não temos mais disponível nas farmácias da nossa cidade. Ok, meus amores, compreendendo nossa conversa,
Então, esse é um tempo de aprendizagem para mim e para você. Então, medidas de temperatura, nada mais do que conhecermos o aparelho capaz de medir essa temperatura que estamos de encontro com ele em nosso dia a dia, dentro das nossas casas, e que é o termômetro, ok? Pronto, aí vem explicando bem direitinho, né, como esse termômetro funciona, como ele é formado, o que existe nele. O álcool mercúrio fica dentro de um recipiente chamado bulbo. Vocês estão vendo aí bem direitinho. Então, ele tem essa capa de vidro e tem essa pontinha de metal, que é o início do recipiente, né, onde é colocado o líquido, ou álcool ou mercúrio. Que quando em contato com o corpo, atinge o equilíbrio térmico, ou seja, ele vai subir ou ele vai ficar quietinho, de acordo com a temperatura. O equilíbrio térmico está relacionado à temperatura do seu corpo. E aí ele se expande e torna possível essa verificação, né? O fator térmico do seu corpo, né, vai fazer com que aconteça essa verificação da sua temperatura. Então temos o bulbo, que é o vidrinho, onde dentro dele, o vidrinho não, é o recipiente que fica dentro do vidro, né? E dentro desse recipiente tem um líquido que será o mercúrio ou o álcool. E ele vai, uma vez em contato com você, com o seu corpo, se o seu corpo estiver aquecido, esse líquido vai caminhar para o 40, passar do 38, se ele estiver nos padrões normais, ficará onde? 35 a 37. No Brasil, todas as medições são feitas através da escala termométrica Celsius. Então, nós verificamos, né, o termômetro em graus Celsius, onde o termômetro ele é dividido em 100 partes iguais, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0 a 100 graus. Por que o nosso termômetro comum só aparece de 35 a 42? Porque o nosso termômetro é utilizado para medir, ou seja, para aferir temperatura do nosso corpo. E o nosso corpo vai ficar nessas medidas padrões de temperatura. O termômetro clínico, que conhecemos, é utilizado para aferir a temperatura. Então, na oficina mecânica, que o meu marido é mecânico, ele usa um termômetro que vai verificar a temperatura quando ele liga o motor do carro para não sentir se está muito quente, se vai explodir. Então, na oficina tem outro tipo de termômetro lá. Termômetro para verificar o ambiente ou a temperatura da água que está ali colocada para fazer o carro funcionar. Eu não pude pegar com ele para mostrar para vocês, mas então outros tipos de termômetro. Mas aqui nós estamos nos prendendo ao termômetro clínico, que é o termômetro que você vai ter contato, que você vai conhecer na sua casa, no hospital, numa clínica, numa consulta médica, né? É o termômetro clínico, esse que estamos falando. Os termômetros medem a temperatura, usando os materiais que mudam de alguma forma quando são aquecidos ou resfriados. Então, é de acordo com o calor ou com a frieza que esse termômetro vai funcionar, né? Ele vai mostrar o resultado da medida de temperatura que procuramos. Em um termômetro de mercúrio ou álcool, o líquido se expande à medida que é aquecida e se contrai à medida que é resfriada. Ou seja, ele se expande, ó, ele tá aqui quietinho, ele subiu, né, à medida que ele foi aquecido. E ele vai, ó, se acalmar à medida que for resfriado. De modo que o comprimento da coluna do líquido é maior ou menor, dependendo da temperatura. Então, esse aí, estamos falando aqui do termômetro geral e não do termômetro clínico. Então, os termômetros, eles vão usar, né, eles vão medir a temperatura e vão mudar de acordo com o aquecimento do ambiente, da água,
do corpo. Então, depende do que está sendo medido ou verificado aí, a temperatura de que estamos procurando essa medida. Pronto, existem alguns tipos de termômetro, mas como eu já falei para vocês, né, anteriormente, mas estamos falando particularmente do termômetro clínico. Os primeiros termômetros confiáveis e precisos, que foram aqueles lá do líquidozinho, eles foram construídos por Fahrenheit por volta de 1720. Então é um objeto bem antigo, é um objeto que existe há muitos anos e que é utilizado com precisão cada dia mais, né? Os termômetros, principalmente os termômetros clínicos para verificação de temperatura do corpo. Os termômetros meteorológicos informam a temperatura do ambiente. Então, quando você vai geralmente a um local que faz muito frio, você vai perceber essas informações espalhadas por a cidade. Aqui nós temos um termômetro que aparece a nossa temperatura ali perto do shopping. Quando você para ali perto da faixa de pedestre, geralmente tem um termômetro que mostra lá a temperatura do ambiente, a temperatura que encontra-se ali, aquela rua Padre Cícero, que muitas vezes encontramos ela quentíssima, superaquecida no período de verão, no período de mês de novembro, outubro, por aí, nós percebemos esse termômetro sempre acima de 40 graus, certo? Nossa temperatura aqui padrão na região do Cariri é 30 graus, 32, e quando tá aquele frio, muito frio gostosinho, é 25. Então, aquele friozinho gostoso, 22, 25, porque nós moramos em uma região quente, né? Então, esses termômetros meteorológicos informam a temperatura do ambiente, não é a temperatura do corpo, é a temperatura do ambiente que você está, certo? Pronto, voltamos aqui ao termômetro clínico, ao termômetros digitais. Muito usado, muito preciso, o termômetro de mercúrio, o termômetro clínico conhecido desde muito tempo, presente em sua casa, presente na minha casa. Porém, como eu disse, o meu quebrou e eu não encontrei mais. Então, eu fui obrigada a comprar agora um termômetro digital. O termômetro digital, esse aqui, ó, temos esse, né, que é o que vocês estão vendo aí branquinho, o meu é verde. Então, você vai apertar aqui, vai colocar essa pontinha aqui embaixo do braço, né, onde tem um contato guardado com a sua pele, e você vai perceber que essa temperatura ela vai variar aqui de 35, e o digital ele vai informar a temperatura abaixo, né? Como ele é digital, aqui ó, esse aqui tá doido, ele tá em 32,4, eu não sei, acho que foi a última medida que eu fiz, a última verificação. Então, esse é o termômetro digital que você vai encontrar agora disponível nas farmácias. Eu gostava demais daquele lá, mas não encontrei de forma alguma após que ele quebrou. Então, eu fui obrigada a comprar o digital. Esse termômetro tem evoluído e hoje nós temos um termômetro super preciso. Com essa história de pandemia, com essa história de todo mundo ter medo de pegar o coronavírus, quem já entrou no supermercado São Luís eu não sei, não entrei. Foi no Açaí que eu entrei e a sua temperatura é verificada na porta da loja por um termômetro digital. É esse? Não. Por quê? Porque esse vai ter o contato direto com a minha pele. E nós estamos no tempo que não podemos ter contato com pessoas estranhas. Então, hoje está sendo comum aqui em nosso meio o termômetro digital, né, com infravermelho.
esse termômetro aqui, ele verifica tanto a temperatura do corpo com distância, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Perdão, estava desligado. Então, vejo já para vocês. Então, esse termômetro aqui, ele consegue, aqui apareceu uma temperatura 36. Foi a última medida de temperatura, porque, aí ó, igualzinho com o que está na foto de vocês. Ele mede a temperatura do corpo com uma distância de alguns centímetros, pode ser apontado para qualquer parte do corpo. Ele vai ficar verde quando não tiver nenhum motivo de alarme, quando você estiver tudo bem, com sua temperatura abaixo de 37, e ele vai ficar vermelho quando sua temperatura chegar em 38 graus Celsius. Por que ele fica vermelho? Ele vai alarmar dizendo que tem algo errado com o seu corpo, que você está com febre. Esse termômetro também continua sendo o termômetro digital apresentado para vocês. Só que aqui nós temos em 2 modelos, né? Então, esse aqui, ele é individual, é só para verificar a temperatura do meu corpo. Esse aqui, ele é o termômetro digital com infravermelho, que vai verificar a sua temperatura a uma certa distância. Também, ele vai verificar a temperatura do ambiente, vai verificar a temperatura dos líquidos, tipo se o café está muito quente, se está muito frio. Então, não é muito utilizado por nós, mas acredito que a partir dessa pandemia, nós precisaremos utilizar, inclusive na escola quando voltar, né? Em algumas escolas que estão voltando, tem sido utilizado. Então, eu estou apresentando para vocês, desde já, né, o termômetro digital, infravermelho, que vai verificar a sua temperatura e dizer se você está dentro de um padrão normal ou de um padrão assustado, que você está em alerta, que estará com febre ou não. Então, gente, esses foram os tipos de termômetros apresentados, certo? O termômetro clínico, ele hoje aparece em algumas versões, mas é termômetro à base de mercúrio, mais conhecido popularmente, e o termômetro digital, agora apresentado nessas 2 versões, né? O digital simples em contato com a pele e o termômetro digital com infravermelho, que vai verificar a temperatura de corpo, de objetos e de ambiente também. Tudo ao mesmo tempo esse mesmo termômetro vai fazer. Então, assim como o relógio evoluiu para o relógio digital, que verifica várias coisas no seu corpo, que conecta ao seu celular e lhe dá várias informações, nós tivemos também aí a evolução dos termômetros, a evolução desse aparelho responsável para verificação de temperaturas de tudo, né? De ambiente, de locais, de ambientes, de pessoas, de corpo e de aquecimento de água, de algum líquido que seja, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenha tido informações precisas para você, informações importantes que você não sabia, que será útil para a sua vida, que será útil para a sua vivência em casa, na família. Se você adoecer, você vai entender o que é que está fazendo, você vai entender o que precisa ser feito. Então, crianças pequenas têm medo de termômetro porque ela acha que é uma injeção por conta da pontinha. Mas vocês já são crianças grandinhas que já sabem bem além. Então, meus amores, essa foi nossa informação. Tiraremos algumas dúvidas referente ao conteúdo em nossa próxima aula online. Será uma revisão geral sobre as medidas, a apresentação do relógio de sol de vocês, viu? Não esqueça de, quem ainda não confeccionou, confeccionar para a gente estarmos dividindo, né, compartilhando essa experiência. Vocês agora, no tempo que sobra da nossa aula, no tempo que falta, que vocês têm aí ainda tempo, que eu sei, então é a propósito, viu? Não estão com tempo livre, estão com tempo da minha aula de matemática. Então vamos lá.
Você precisa resolver agora a página 187, 188 do seu livro. É o conteúdo relacionado a medidas de temperatura, onde com as informações da nossa aula e mais a informação da página 186 do seu livro, você poderá aprender e resolver o que tem nessas páginas, ok? Então, meus amores, beijo para vocês, aproveite o seu tempo e até a próxima aula.